Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. É tempo de buscar intimidade com Deus e despertar do sono espiritual, caminhando nos sonhos e projetos de Deus para a nossa vida. No reinado de Joaquim, rei de Judá, em 605 a.C., Nabucodonosor sitiou a Jerusalém e o Senhor permitiu a vitória sobre Joaquim. Nabucodonosor leva uma parte dos utensílios da casa de Deus para a Babilônia e também alguns cativos. Entre eles estava Daniel e seus amigos. Em Daniel capítulo 1, versículo 2 diz assim: E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs os utensílios na casa do seu Deus. Servir a Deus não nos deixa imunes às provações. Daniel foi para longe da sua terra, da sua família, foi levado cativo, mas em tudo isso havia um propósito. O grande propósito foi Daniel e seus amigos fazerem a diferença em Babilônia. Em Babilônia, o Senhor derramou sobre os seus servos graça e misericórdia. O Senhor deu aos seus servos inteligência, sabedoria, e a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos, e o nome do Senhor foi louvado através da vida dos seus servos em Babilônia. Em Daniel capítulo 1, versículo 17 diz assim: Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Que o nome do Senhor seja louvado através da sua vida de dedicação a Deus. Dê o seu melhor para Deus. Faça a sua obra. Sirva a Deus. Faça a diferença em nossa geração. E Deus derramará sobre você, sobre sua família, graça, inteligência, sabedoria, visão do reino de Deus, sonhos e projetos que se realizarão em sua vida para a glória de Deus. Viva uma vida com propósito. Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem posto em muitos corações sonhos e projetos. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça. Desperte-se, anime-se, veja além das provações. Deus vai te abençoar. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 a 17 diz assim: Por isso diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, que possamos nos aproximar de Jesus Cristo todos os dias, orando, estudando a Bíblia, adorando, que possamos caminhar em direção à vontade de Deus para a nossa vida.
que possamos despertar do sono espiritual e fazer tudo o que Deus tem posto em nosso coração para fazer. Em Daniel capítulo 2, versículo 1, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Deus deu a Nabucodonosor sonhos que o despertaram do seu sono espiritual. Ele reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, era o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. Em Daniel capítulo 2, versículo 47, diz assim: Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Os sonhos e projetos que Deus tem te dado é para que muitos sejam salvos, despertados do sono espiritual, avivados e mergulhem criando raízes profundas na palavra de Deus, para conhecer os segredos do Senhor e louvem a Deus com sua vida de dedicação a Deus. Os sonhos que Deus tem colocado em seu coração é para te despertar do sono espiritual, te preparar enchendo a sua vida de azeite para a vinda de Cristo. É hora de caminharmos nos sonhos que Deus tem posto em nossos corações. Sonhe sempre os sonhos de Deus. Busque a presença de Deus e você nunca vai dormir o sono espiritual do pecado, da murmuração, da avareza, da desobediência. Dedique-se a Deus e agrade o coração de Deus. Seja prudente e caminhe em direção à vontade de Deus para a sua vida. Buscar a presença de Deus constantemente, orando, adorando, ouvindo a voz do Filho de Deus, nos traz vida, pois ouvir a voz de Jesus Cristo através da Bíblia nos traz vida. Jesus Cristo é a fonte de vida eterna. Busque ouvir a voz de Jesus Cristo, na verdade da palavra de Deus, e receba a vida de Deus, alegria, força, sabedoria, santidade, capacitação para viver os sonhos de Deus em sua vida. A cada passo de fé, Deus capacita os seus escolhidos. Em João capítulo 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Deus te escolheu. Tome posse do seu chamado com humildade e mansidão. Ele nos separou e preparou um caminho para a nossa vida, onde você crescerá, buscando a presença de Deus constantemente em sua vida. Você crescerá ouvindo a voz do Filho de Deus, na palavra de Deus. Você crescerá amando os seus irmãos, pois quem ama a seus irmãos está na luz, e você conseguirá enxergar e entender com clareza a palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 2, do versículo 10 a 11, diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Buscar a presença de Deus te traz vida, força e capacitação para viver o chamado de Deus. Você frutificará para a glória de Deus. Veja além das provações, caminhe nos sonhos de Deus e projetos do Senhor, e certamente você dará frutos.
Obedeça os mandamentos e Deus te concederá, segundo a vontade dele, tudo o que você tem pedido em oração. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Toda capacitação vem de Deus. Esforce-se para aprender mais de Deus. É o Espírito Santo que nos instrui, ensina, guia e edifica a nossa vida. Continue avançando nos propósitos, continue progredindo na soberana vocação em Cristo Jesus. Em João capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Busque intimidade com Deus através do estudo da palavra de Deus, da oração, da adoração. A sua intimidade com Deus vai te ajudar a sobreviver em tempos difíceis. A sua busca pela presença de Deus vai guardar você e sua família. É tempo de buscar intimidade com Deus. Em Daniel capítulo 2, versículo 5 diz assim: Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. A intimidade de Daniel com Deus, sua comunhão diária com Deus, salvou a sua vida, a vida de seus amigos e de muitas casas que seriam feitas em monturo. Busque intimidade com Deus. Ouça a voz de Jesus Cristo te guiando, te consolando, te fortalecendo, te ensinando. A sua intimidade com Deus vai ajudar os seus irmãos e muitas famílias a permanecerem com suas casas firmes na rocha e a terem esperança em Jesus Cristo em meio às provações. Obedeça ao chamado de Deus. Quanto mais íntimos, mais queremos fazer a vontade de Deus. Desenvolva a cada dia mais o seu relacionamento com Deus. Caminhe em direção à vontade de Deus para a sua vida e você viverá uma nova fase. Você viverá profundas experiências com o Espírito Santo. Ande com Deus e Deus revelará seus segredos a você. Em Daniel capítulo 2, versículo 19 diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Estamos vivendo o fim dos tempos. Deus quer revelar a sua glória aos seus escolhidos. Mergulhe em Deus e crie raízes profundas na palavra de Deus, buscando entendê-la, conhecê-la profundamente. Passe tempo com Deus e ouça a voz de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a caminharmos nos sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração para fazer no Teu reino, Senhor, pois os Teus sonhos são para nos despertar, Senhor, do sono espiritual e sermos renovados, avivados, fortalecidos, Senhor, animados por Tua presença, para sermos bênção na vida de muitas famílias da terra. Os Teus sonhos, Senhor, nos trazem alegria por Tua presença constante em nossa vida.
Queremos mergulhar nas águas profundas da oração, da palavra, da adoração e conhecer mais de Ti. Queremos ouvir, Senhor, a Sua voz, nos guiando, cuidando, consolando, trazendo vida aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, da Bíblia. Queremos viver tudo o que o Senhor sonhou para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos além das provações, pois o Senhor tem um grande propósito na vida de cada um de nós e viveremos esses propósitos para a glória e honra do Teu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.